Ei, marinheiro, se aprume, pois hoje eu vou lhe apresentar o mundo dos Capitães de Areia. Livro em que Jorge Amado vai lhe conduzir numa verdadeira viagem ao coração da cidade de São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, em plena década de 1930. Publicado originalmente em 1937, esse livro vai apresentar os Capitães de Areia, que é um grupo formado por mais ou menos uns 50 guris que vivem em um trapiche abandonado próximo aos cais de Salvador. E nessa história nós vamos acompanhar as lutas desses órfãos para viver nas ruas, praticando pequenos delitos e pequenos furtos. O livro apresenta a realidade cruel e desoladora vivida por esses jovens órfãos nas ruas à margem da sociedade. E, portanto, a dura realidade imposta pela pobreza, violência e pela injustiça. E a história é contada pelo ponto de vista dos próprios garotos, tá? Os personagens dos Capitães de Areia são assim bastante complexos e vão nos mostrar como crianças podem ser duramente deformadas pelo flagelo da marginalidade e da exclusão social. Na história, Jorge Amado vai mostrar os medos e as esperanças de cada um desses meninos, bem como a sua luta diária para sobreviver nesse ambiente que é hostil e implacável, que é o das ruas de Salvador. Entre os personagens principais nós vamos ter Pedro Bala, que é o líder do grupo, que é um guri inteligente, corajoso, devotado a combater a injustiça que é imposta a si e aos seus colegas, e principalmente transformar a vida sua e de seus companheiros para algo melhor no futuro. Nós temos o professor, que é um gurizinho jovem, que é muito sensível e inteligente, que sonha em estudar e melhorar de vida através dos estudos. Ou ainda Volta Seca, que é um personagem que eu mesmo gosto muito, que depois que sai do grupo dos Capitães de Areia, vai se unir a Lampião e vai sair junto com ele, assolando o interior aí desse Nordeste afora. Já a única menina do grupo aí vai ser a Dora, que vai se juntar a eles de uma forma assim bastante peculiar, vai meio que viver um romance proibido com o Pedro Bala e que vai ter um final simplesmente surpreendente e que eu não vou contar aqui para não estragar a história para quem for lá e ler o livro. Então assim, ao longo da história nós vamos acompanhar a trajetória desses e dos outros guris, que eu não falei aqui, e como eles vão amadurecer as suas personalidades e viver a sua vida conforme certas peculiaridades. Na história, um dos piores pavores dos meninos é o de serem capturados e enviados para o reformatório de Salvador, que é simplesmente um inferno na Terra, onde eles são submetidos a todo tipo de tortura e de humilhações. Então assim, né, entre o reformatório e as ruas não é muito difícil a gente adivinhar onde é que os garotos vão preferir viver. Juntos, os Capitães da Areia vão enfrentar de um tudo, desde a polícia, brigas de gangues rivais ou ainda uma terrível praga de bexiga enviada por Omulu para assolar a cidade de Salvador. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, eles conseguem manter a esperança e a amizade que os mantêm unidos. Com a linguagem que é assim bastante poética e cheia de regionalismos, Jorge Amado vai retratar de uma forma bastante vívida a cultura baiana e a luta desses guris para tentar viver uma vida melhor do que a que eles vivem no seu dia a dia. E Jorge Amado também vai construir essas personagens de modo a demonstrar que, mesmo eles vivendo à margem da sociedade, esses jovens vão ter sonhos assim que são muito parecidos com os sonhos de qualquer outra criança. Quanto à estrutura do livro, ela me parece ter duas partes muito bem delimitadas, sendo a primeira delas onde a gente acompanha a trajetória dos garotos que vivem nos Capitães de Areia, suas personalidades, etc. E uma segunda onde a gente vislumbra o futuro que esses jovens vão ter depois que eles saem do grupo dos Capitães de Areia. Agora sim, pessoal, apesar de todo o drama, de toda a dificuldade da história dos Capitães de Areia, o livro é sobretudo sobre amizade, né? E sobre a solidariedade e esperança que esses guris vão ter para sobreviver àquela situação, para se ajudarem mutuamente e formando assim um vínculo bastante forte e duradouro que vai lhes ajudar a sobreviver naquela realidade de rua que eles enfrentam lá em Salvador. E assim, se você está procurando por uma leitura envolvente, emocionante, mas principalmente cheia de brasilidade, eu acho que vale a pena você dedicar algumas horas lendo Os Capitães de Areia e sim, é um livro para você ter na sua biblioteca. Então, essa é a minha dica de hoje e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até logo!